Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, chegou o momento de ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir graça sobre a Tua palavra. Revela-nos, ó Deus, na direção do Teu Santo Espírito, abrindo a nossa mente para que haja entendimento, abrindo o nosso coração para que haja compreensão. Que a unção do Teu Santo Espírito fale conosco poderosamente e que a Tua vontade se estabeleça e se perpetue em nossa vida. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei às minhas indagações? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Glória a Deus por esta palavra. Amém? Meus amados, estamos prestes ao findar de mais um ano. E nesse período somos envolvidos com um misto de sensação, um turbilhão de emoções que nos seca e nos arrodeia. É natural e é comum que assim seja. Eu imagino que esteja diante de pessoas em busca de respostas às indagações, aos questionamentos, às inúmeras interrogações e perguntas que tanto lhe atormenta. Abacuque não é diferente. Como um homem, apesar de ser profeta, ele viveu a sua humanidade cheio de indagações, cheio de questionamento. Viveu um período conturbado na história de Israel, um momento de caos, de crise, onde havia uma certa inversão de valores, a violência, a corrupção, a promiscuidade simplesmente se proliferava ao ponto de infectar e contaminar toda a nação. Ele revoltado, porque quem tem um Espírito de Deus tem sede de justiça. Ele indignado, ele simplesmente começa a perguntar a Deus o porquê de tudo aquilo que estava ocorrendo. E em busca de respostas, ele nos diz no versículo 2: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, até que eu tenha a resposta de Deus para as minhas indagações. Deus tem resposta para o seu povo. Abacuque sabia disso. E Abacuque não viveu na dúvida, não se entregou às lamúrias. Ele foi em busca das respostas de Deus. A Bíblia nos diz no Provérbios 16, versículo 1, que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. No versículo 19 diz que o coração do homem traça os seus caminhos, mas o caminho certo vem do Senhor. É o Senhor quem dirige os nossos passos. E eu sei que você tem muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos, além das dúvidas, é claro, mas o mais importante aqui é justamente a direção que vem de Deus. E Deus agora responde a Abacuque:
E diante dessa resposta tão extraordinária, tão grandiosa, Deus diz a Abacuque: escreve a visão. Escreve a visão. Escreve a visão. Diante da revelação de Deus, diante da direção de Deus, agora a posição humana é simplesmente escrever a visão. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo decisivo na história da nossa nação. Eu creio que nós estamos fazendo a história acontecer. E os nossos netos, quando abrirem os livros de história, eles vão nos perguntar acerca desse tempo e, sobretudo, qual foi o nosso posicionamento. E nós teremos a grande oportunidade de dizer a eles onde nós estávamos e o que nós fizemos para mudar os rumos da nossa nação. Foi essa a intenção e a atitude de Abacuque. Não viver somente de perguntas e questionamentos, mas buscar a resposta que vem de Deus. E a resposta veio de Deus para a sua vida. E Deus disse: escreve a visão. E aqui surge o primeiro outdoor da história da humanidade. Deus quem criou. Se você não sabia quem criou o outdoor, foi Deus. Deus diz: escreve a visão. Agora escreve ela grande, em letras legíveis, para aqueles que passam correndo possam ver, possam compreender, possam entender, possam assimilar. O que eu aprendo com isso, trazendo essa palavra para esses dias, diante desse cenário que nós vivemos, de um fim de ano, e também presta a vivermos o início de um outro ano, com tantas expectativas, e tantas expectativas, e tantas expectativas. A questão é que a resposta de Deus nós já temos, e a resposta de Deus vem sobre esse imperativo: escreve a visão. Escreve a visão. Escreva a visão. E Deus pede a Abacuque que escreva a visão por alguns propósitos, por alguns motivos e por algumas razões. E a primeira delas que eu posso entender nesse texto é que, se a visão é de Deus, ela precisa ser registrada. Se foi Deus que falou, nós precisamos registrar. Eu tenho um livrinho que desde quando eu me converti eu escrevo as promessas de Deus, sabia? Eu tenho várias promessas de Deus. Aí eu recebo as promessas de Deus e escrevo naquele livrinho. Tem promessas do ano 2001, 2002, 2003, 2004. E às vezes, quando as lembranças do passado vêm me perturbar, eu recorro àquele livrinho, para que a gente não venha esquecer de todas as promessas que Deus nos fez. Sabe por quê? Porque o homem sofre de amnésia, o homem sofre de dislexia, o homem pode esquecer de fatos e de coisas, mas Deus não se esquece. E por isso que Deus diz ao homem: escreva o que eu estou dizendo. E Deus diz mais: grava sobre tábuas, para que não sofra a depreciação e a deterioração com a ação do tempo, para que fique registrado nos anais da história que fui eu, o Senhor, que falou. E a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12: eu, o Senhor, velo pela minha palavra para fazer cumpri-la. Portanto, se você tem promessa de Deus, escreve a visão. Escreve a visão. E se a visão vem de Deus, registra ela. Porque aconteça o que acontecer, passe o que passar, custe o que custar, haja o que houver, se foi Deus que falou, Ele fará acontecer. Em Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se porventura Ele prometeu, Ele mesmo cumprirá. Se Ele falou, Ele mesmo fará. Então registra a visão. Quantos aqui têm planos de Deus em suas vidas, projetos de Deus em suas vidas, promessas de Deus em suas vidas, visões de Deus em suas vidas? Então escreve a visão, registra essa visão. Agora, o que eu acho extraordinário é que Deus é o Senhor do tempo, Ele está na sala do comando e Ele não perdeu o controle dos acontecimentos da história, Ele não perdeu as rédeas. Ele ainda está no comando, e enquanto Deus for Deus e será para todos sempre, Ele estará no controle de tudo e de todos. E é com essas palavras que Jesus consola os seus discípulos. Veja bem o que está escrito em João 13, depois nós vamos voltar ao texto, mas veja o que Jesus diz em João 13, versículo 19, Evangelho de João, próprio Jesus, dizendo aos seus discípulos, João 13, 19,
Olha o que ele diz: desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Creiais que eu sou. Creiais que eu sou. Que não foi acaso, que não foi sorte, que não foi sina, que não foi fado, mas foram os propósitos de Deus, os desígnios do Senhor na sua vida. Por isso que antes de acontecer, Ele já revela o que vai acontecer. Ele já revela o que vai acontecer. E não fica somente nessas palavras. Você pode acompanhar João 14, versículo 29, Evangelho de João, uma página a mais na Bíblia, versículo 29, é Jesus falando para os seus discípulos, da mesma forma que fala para mim e para você agora, e ele diz o seguinte, versículo 29, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Ele diz antes que aconteça, o que vai acontecer, para que quando acontecer, a gente não venha interpretar como mérito humano, mas como graça divina. Não é na força da sua vontade, mas é através do poder, da soberania daquele que lhe escolheu, e aquele que escolhe é aquele que capacita. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a direção, é o Deus que dá a provisão, é o Deus que prepara tudo. Amém? Portanto, escreve a visão. Como escrever essa visão? Registra a visão. Registra a visão. Você tem projetos de Deus na sua vida, você tem sonhos de Deus, você tem planos de Deus. Imagina Moisés, ou melhor, Noé, quando Deus disse bem assim, Noé constrói uma embarcação. E Noé pega a planta, pega aquele projeto e começa a fazer o croquis, começa a desenhar, começa a fazer um arquétipo, um protótipo. O pessoal começa a dizer, você está louco, você está maluco, você está surtando. E ele começa a escrever a visão, ele começa a registrar as promessas, ele começa a acreditar. E foi justamente essa confiança na palavra de Deus que trouxe segurança e salvação para os seus familiares, porque a palavra do Senhor se cumpriu. Portanto, meu irmão, se você tem promessas, se você tem direção de Deus, vai escrevendo para que você não venha se esquecer. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus visita um casal chamado Abrão e Sarai. Abrão tinha 75 anos e Sarai era estéril. O maior desejo da vida desse casal era ter um filho, e eles não conseguiam por causa da velhice e por causa da esterilidade. Deus vai ao encontro deles, pede para que eles escrevam a visão e pede para que eles registrem a visão. Como é que a visão deles é registrada? Deus muda o nome. A partir de agora, Abrão será chamado de Abraão, cujo significado do nome é pai de multidões. E Sarai será chamada de Sara, cujo significado é chamado mãe de multidões. Portanto, quando Abraão olhava para sua esposa, que era estéril, ele estava chamando à existência aquilo que não existe. Ele dizia Sara, ou seja, em outras palavras, mãe de multidões. Da mesma forma, Sara, quando olhava para Abrão e o chamava de Abraão, apesar de ser velho, ela dizia pai de multidões. Então imagine Sara, Abraão e Sara, e Deus fez isso propositalmente para que eles nunca se esquecessem que Deus tinha uma promessa na vida deles, e aquele que prometeu é poderoso para fazer cumprir. Deus aparece a Abacuque, diz a Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que as possa ler a quem passa correndo. Se você tem promessa de Deus, meu irmão, não tenha medo. Quando Deus quer agir, Ele não consulta o tempo, Ele não consulta estações, Ele não consulta o clima, Ele não consulta os governantes da época. Quando Ele quer agir, Ele não convoca um plebiscito, Ele não procura saber as opiniões de anjos, Ele nem tem secretário, Ele faz conforme quer, do modo que bem lhe agrada. Do modo que bem lhe agrada. Esse é o nosso Deus. Registra. O fim do ano está acabando. Enquanto alguns fazem uma cápsula do tempo e esconde debaixo da terra para depois de muito tempo ver se aconteceu ou não, Deus diz bem assim, faça um outdoor. Faça um outdoor. Se Deus fez uma promessa na sua vida, faz um outdoor. Teve uma mulher que recebeu uma promessa que disse o seguinte, olha, sua casa será salva. Ela era a única cristã da sua casa. Ela pegou uma cerâmica e colocou lá Atos 16:31 na porta da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
hoje ela e a sua casa servem ao Senhor. Faz um outdoor. Se você tem planos de Deus, tem projetos de Deus, tem promessa de Deus, faz um outdoor. Se a visão é de Deus, é o que o Abacuque diz. Escreve, registra. Se a visão é de Deus, além de registrar, tem outro detalhe: testemunha a visão. Você vai registrar aquilo que Deus lhe deu, mas você não vai simplesmente registrar, você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Veja o que o texto vai nos dizer, para que o que possam ler até quem passa correndo. Isso fala sobre testemunhar a visão. Eu nunca escondi aqui a igreja. Deus vai me levar às nações. Foi Ele quem disse. Falei isso várias vezes. Deus vai me levar às nações. Deus vai me tirar do sertão e vai me levar às nações. E passaram 12 anos para isso se cumprir. Mas durante 12 anos quem está aqui ouviu o pastor falando: Deus vai fazer acontecer. Foi Deus quem falou, eu sei quem falou, eu conheço quem falou, eu conheço ouvir a voz, eu conheço discernir a voz de Deus. E veja o que Deus está nos fazendo conosco. Em abril nós estaremos em um congresso em Orlando, e tantos outros projetos que têm acontecido e ainda vai acontecer. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui: eu não escondi o que Deus tem para a minha vida com medo do diabo. Eu não escondi. Mas pastor, cuidado que o diabo vai atrapalhar. Deixa ele atrapalhar. Ele pensa que está atrapalhando, mas ele está nos aproximando mais e mais dos planos e dos projetos de Deus. Você ainda não entendeu isso? O diabo pensava que estava atrapalhando José, mas ele estava fazendo era José se aproximar mais dos seus sonhos. Se não fosse o diabo, talvez José não chegasse no Egito. Deixa o diabo te empurrar para mais perto de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, se você tem uma promessa de Deus, fica caladinho, não diz nada a ninguém, para que o diabo não possa atrapalhar. Alguns dizem bem assim: não leia, ou não ore nem em palavras, ore em pensamento, porque se o diabo vir, ele vai lhe atrapalhar. E a gente acaba dando a onipotência ao diabo. Aí é incrível isso, porque é falta de conhecimento na Bíblia. A minha Bíblia diz o contrário. A minha Bíblia nos diz em Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa arrancar alguém das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Eu sei quem está agindo na minha vida. E se você sabe quem está agindo em sua vida, então não há o que temer, nem a quem temer, porque agindo a Deus, quem impedirá? Não há no céu, não há na terra, nem debaixo da terra, principados e potestades, tronos e soberania, criaturas e criações, que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Portanto, deixa Ele agir em sua vida, em seu ministério, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Deixa Deus agir, porque agindo Deus, não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. Deus aqui desafia a legião dos anjos, assim como também desafia a legião dos demônios. Agindo eu, quem poderá impedir? Deixa Deus agir. Foi o que Abacuque disse: Deus, a partir de hoje o Senhor é quem vai agir na história da nossa nação, na história da minha vida, da minha casa e da minha família. É o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Então não tenha medo do diabo atrapalhar. Não tenha medo. Às vezes a gente está simplesmente superestimando o diabo, dando a ele um poder que ele não tem. Você lembra do que está escrito em Jó capítulo 42, versículo 2: bem sei, ó Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Nenhum dos planos do Senhor, nenhuma das suas promessas poderão ser frustradas. Portanto, meu irmão, não somente registre a visão, mas testemunhe essa visão. Testemunhe. É verdade, é isso que você está ouvindo. Testemunhe.
Se você tem promessa de Deus, testemunho. É verdade que não devemos compartilhar sonhos com os que não sonham. Sabe por quê? Porque leão anda com leões, não anda com hienas. Porque águia anda com águias, não anda com pardais. Então você não vai compartilhar sonho com quem não sonha. Mas se você encontrar alguém que tem a mesma visão, você vai chegar para essa pessoa e dizer bem assim: olha, Deus me falou isso, e eu quero que você seja testemunha, para que quando isso acontecer, eu e você venhamos testemunhar que foi Deus que falou, e é Deus que está cumprindo a sua visão em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então registra. Eu quero te desafiar agora a não fazer uma cápsula do tempo, mas fazer um outdoor na sua casa e começar a escrever o que Deus vai fazer, o que Deus tem falado ao seu coração, e colocar lá como meta, como objetivo, e viver em conformidade com as promessas de Deus, para que os sonhos se tornem uma realidade, para que nós venhamos chamar à existência aquilo que ainda não existe. Então registre, como fez o profeta Abacuque, e agora não só registre como testemunho o que Deus vai fazer. Não tenha medo. Davi dizia todo tempo: eu vou ser rei. Mas Davi, Saul está aí, Saul tem Jonatas e tem tantos outros filhos para ser rei. Mas Deus disse que eu vou ser rei. E Davi teve 3 unções de rei: uma na sua casa, na frente dos seus familiares, da sua parentela; uma na nação de Judá, e outra em todo Israel. Uma hora ele foi rei, foi ungido a rei na presença, olha que interessante, foi ungido a rei na presença dos seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos viram aquilo. Foi ungido como rei em sua tribo, a tribo de Judá, e depois foi ungido como rei em toda a nação. E todos sabiam, ele não escondia não: Deus vai me fazer rei. Agora, eu não vou atropelar os planos de Deus, o tempo de Deus, eu não vou furar fila. Ele teve a oportunidade de antecipar humanamente esses projetos de Deus, mas ele sabia que Deus estava no controle. Ele dizia: eu vou ser rei. E quando essa promessa se cumpre, ele compôs o Salmo 133. Historiadores dizem que ele está no trono, e o profeta começa a derramar o óleo da unção sobre a vida dele, e ele começa a perceber pessoas vindo em suas peregrinações de toda a tribo, as tribos de Isacar, de Judá, de Rubens, de Benjamim, de Manassés, de Efraim, pessoas das 12 tribos. E ali no Salmo 133 ele diz: quão bom e como agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, o óleo descia sobre a fronte dele, que desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para todo sempre. Aquele óleo era uma espécie de mel melequento. Quando ele diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, os irmãos vivam grudados no outro. Ele viu a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Ele compôs o Salmo 133. Você viu Davi negando que seria rei? Não. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu saí daqui dessa igreja com 1 ano e 2 meses para o seminário. Vai fazer o que em Recife, no seminário internato? Eu vou ser pastor. Você vai ser pastor? Deus falou. Eu vou ser pastor. E quando Deus falou, eu tinha 19 anos. Me converti com 18 anos, com 19 Deus disse que eu seria pastor. Quando eu entro no seminário, eu estou com 20 anos. Ao todo dá 1 ano e 2 meses. Quando eu me converti, eu estava muito próximo de completar 19 anos. Então eu vou para o seminário. Quando eu chego, mais novo do seminário, mais novo da minha turma, mais novo na formatura, mais novo de tudo. E chegava: menino, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, Deus disse que era para eu vir. Ele ia me fazer pastor. E quando termina a formatura, o único que sabia para onde ia era esse menino, que chegou a ser pastor com 23 anos de idade, o pastor mais jovem de todo o estado da Bahia e da região, incluindo vários estados no Nordeste. Foi de encontro contra tudo, até contra os meus sonhos, porque meu objetivo era fazer o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O meu sonho era ser militar da aeronáutica. Aí Deus diz bem assim: olha, você vai ser pastor. E o quê? Pastor. Eu disse: Deus, não estava nos meus planos ser pastor.
Peguei meus livros e saí dando para um e outro. Dei meus livros para alguns amigos e passaram em concursos e hoje são militares. Eu fico feliz com isso, né? Mas quando Deus disse, pensa, olha, você vai ser pastor, eu disse, amém, foi o Senhor quem disse. Não era um projeto, não era um sonho pessoal, não era um anseio, nem sequer passava pela minha cabeça, mas quando Deus falou, eu disse, pensa, não adianta fugir. Eis aqui um homem que nunca desejou ser pastor, mas um homem que quando reconheceu que tinha um chamado pastoral, não recusou. Não adianta brigar com Deus, não adianta discutir com Deus, não adianta debater com Deus. Foi o que Cristo disse a Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então me rendi logo, né? Eu me rendi logo, eu simplesmente, os 3 tapinhas lá, rendido, amém. E as coisas foram acontecendo naturalmente, pastor, o que foi que aconteceu? Eu não sei explicar. Deus só disse o seguinte, abre a boca, e desde aquele dia até hoje eu estou fazendo isso, abrindo a boca e falando do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele, do poder dele, das maravilhas dele, da fidelidade dele, até hoje. Com 2 meses estava pregando para o colégio todo onde eu estudava, que era o colégio Carlina, através de uma caixinha de som, que ficava em cada sala, e estava interditado aquilo. Eu disse, olha, me dê essa oportunidade para eu falar do amor de Deus, e no intervalo começava falando de Deus. E os colegas ironizavam, satirizavam. Quando eu saía de lá, eles fechavam os ouvidos e falavam tantas coisas, tantas blasfêmias. Mas leão procura andar com leões, não anda com hienas. A águia procura andar com águias, não anda com pardais. Se eu tivesse dado ouvido à voz do opressor naquela época, eu não tinha chegado a lugar nenhum. Portanto, meu irmão, testemunhe. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas não tenha medo de testemunhar. Diga o que vai acontecer, para que quando acontecer, todos venham saber, reconhecer que foi Deus quem fez. A Ele a honra, a glória, o louvor, porque somente a Ele pertence todo o poder. Todo o poder. Falo o que falo sem nenhum envaidecimento, sem nenhuma presunção, sem nenhuma arrogância, porque eu sei quem é o autor e consumador da minha fé, da minha vida, da minha história. É Ele. Tudo que aconteceu comigo até aqui só tem uma explicação. A pastora Vanessa viu isso em Berlim. Quando a gente senta com a pastora Santana, ela olha para mim e começa a chorar e diz, Deus tem algo tão grande na sua vida, que muitos não acreditam. Mas Deus vai fazer isso porque Ele escolhe os pequenininhos para confundir aqueles que são grandes. E ano que vem, em setembro, eu quero você aqui ministrando na conferência da Igreja Batista Lagoinha em Berlim, novamente. E eu disse amém. A mulher chorou, se estremeceu e começou a falar mais algumas promessas de Deus. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz, cadê o livrinho? Está aqui. Você lembra da Sulamita, quando ela recebeu uma promessa de Deus? Ela disse, não faça isso com a tua serva, ó meu Senhor. São coisas grandes demais, não brinque com minhas emoções e meus sentimentos. Mas já que você está dizendo que eu, estéril, vou ter um filho, eu acredito. E ela teve um filho. Só que depois de um tempo aquele filho morreu. Ela procura o profeta. Olha só que ousadia dessa mulher. Ela procura o profeta Eliseu e vem Geazi. Geazi, o profeta avistou que ela estava vindo. Aí disse, Geazi, procura saber o que é que ela quer. Geazi foi lá ao encontro daquela mulher e disse, alguma coisa aconteceu? Sabe qual a resposta dela? Não. Era pardal. Vai bem a tua casa? Vai. Era hiena. A gente não dá satisfação da nossa vida a pardal e a hiena. Aí disse bem assim, quer alguma coisa? Quero falar com Eliseu. Homem de Deus. Aí Geazi Geazi conduziu a Sulamita lá na casa de Eliseu, na casa do profeta. Quando ela chega na casa do profeta, o profeta, vai tudo bem? Ela disse, não. Como é que está a tua casa? Um caos. O que foi que aconteceu? A promessa que Deus fez a mim, através de você, não se cumpriu. Meu filho nasceu, mas morreu. Resolva o problema. Aí o profeta disse, quem foi que falou? Ela, foi Deus. Então vamos lá, cobrar de Deus. Quando chega, pega o menino morto. Aí aquele menino morto abraça ele e diz,
Foi Deus quem falou. Deus é o autor da vida. E aquele menino começa a reviver e ressuscitou, porque foi Deus que falou. Quando você registra no seu livrinho, é para você cobrar Deus. Pastor, que loucura é essa, cobrar Deus? Você já leu sobre o profeta Ezequias? O profeta Ezequias, quando ele recebe, o rei Ezequias, quando ele recebe a palavra que vai morrer, sabe o que é que ele diz? Ser servido de te lembrar que te servi em fidelidade. Deus, ser servido de te lembrar, o homem lembrando a Deus de alguma coisa, que andei na tua presença, então estou querendo te lembrar do que o Senhor falou, do que o Senhor disse. Aí o profeta, olha que interessante, o profeta Isaías disse que ele ia morrer e já está indo longe. Aí Deus diz ao profeta Isaías, volta. E o profeta deve perguntar, alguma coisa aconteceu, Senhor? Aconteceu. Volta e diga a ele que ele vai viver mais 15 anos. Mais 15 anos. Você está entendendo? A importância de registrar, a importância de testemunhar das promessas que Deus tem para a sua vida, dos projetos que Deus tem à sua vida. Agora, além de registrar, além de testemunhar, guarde a visão, gente. Aguarde a visão. Olha o que nos diz o texto no versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, você registrou a visão, você está testemunhando a visão, agora você aguarda a visão. Aguarda a visão se cumprir. Aguarda o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não é um subordinado ao tempo, não é um subalterno do tempo. Deus é o Senhor do tempo, e Ele está no controle do tempo. Em Isaías 54, versículo 4 diz, porque desde a antiguidade não se viu, nem com olhos se viram, nem com ouvidos se ouviram, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando, Deus está trabalhando. Se você está trabalhando, Deus está esperando para ver onde vai dar, de mantê-lo que vai dar. Mas se você escolhe esperar, Deus decide trabalhar ao seu favor. Há uma canção que diz, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O seu trabalho é descansar. Seu trabalho é descansar. Israel estava em guerra, Deus levanta um profeta. Em Isaías, em Salmo 46, versículo 10, esse profeta diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em uma versão mais atual, mais semelhante ao vernáculo original, vai dizer, parem de lutar e saibam que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Então não se viu, porque não existe. Não existe. Nem com olhos se viram, nem com ouvidos se ouviram Deus além do nosso Deus, que trabalha. Ele trabalha. Deus não está parado, meu irmão. Deus não está parado. Às vezes a gente pensa que Ele está estagnado no tempo, vivendo sobre uma inércia letárgica, sem se mover ao nosso favor. Não, Deus está preparando tudo. E se você crê, você aguarda o tempo da visão, você aguarda a hora da visão, sem temer mal algum. Sabe por quê? Porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não apresenta o critério de coisas boas ou más, agradáveis ou desagradáveis.
Não, se portas se abrem, coopera para o teu bem. Se portas se fecham, coopera para o teu bem. Se você ama a Deus, você pode viver sobre a certeza que tudo que acontece no céu e na terra, aqui ou em qualquer outro lugar, no presente ou no futuro, coopera para o teu bem. Coopera para o teu bem. Coopera para o teu bem. Os infortúnios da vida, seja demissão, seja mudança de emprego, mudança de cidade, seja doenças, coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não deixe o inimigo te convencer do contrário. Prefira a palavra de Deus. Prefira a palavra de Deus. Então, se você espera em Deus, descansa. Ele está trabalhando ao teu favor. Está escrito também em Isaías 49, versículo 23, na parte terminal: porque os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, não serão envergonhados. Aquele que espera em Deus não será decepcionado, não será desapontado, não será envergonhado. Se o seu medo é passar vexame, é passar constrangimento, para com isso, irmão. Vou te apresentar esse personagem, Abraão, o pai da fé. Deus disse a Abraão, uma prova de Deus, né? Eu quero o teu filho, aquilo que tu mais ama. Quero ver se você realmente me ama. Abraão se levanta no outro dia, prepara os seus servos, 2 servos, seu filho, se despede da sua mulher dizendo: eu vou ali adorar, daqui a pouco a gente vem. Quando Deus fala, ele não pede confirmação não. Ele sabia que foi Deus que falou e pronto. Não tem confirmação não. Tem gente que está ouvindo a voz de Deus e está procurando confirmação 1, confirmação 2, confirmação A até confirmação Z. Não, Abraão sabia que Deus tinha falado e pronto. Imediatamente ele decide obedecer, já no outro dia. E ele começa a andar em direção ao Monte Moriá. Escuta isso. Ele está no Monte Moriá. Quando chega diante do monte, ele diz aos servos: agora vocês ficam aqui. Eu e meu filho vamos subir ao monte. Nós subiremos, eu entendo o plural, na primeira expressão. Mas na segunda, nós voltaremos. Como assim? Como assim? Nós voltaremos. Se Deus disse que queria o menino lá no altar como um sacrifício, ele sobe e a criança está lá ajudando ele, o Isaac. Havia lenha, havia fogo, mas não havia o cordeiro. Aí o menino no meio do caminho pergunta: papai, que é meu filho? Tem aqui a lenha, tem aqui o fogo, mas onde está o animal para o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí? Abraão diz: Deus proverá. Deus proverá. Aquilo que a gente não pode prover, Deus proverá. Aquilo que ninguém pode prover por nós, Deus proverá. Não se esqueça, Deus proverá. As respostas que nós não temos, Deus proverá. Os recursos que nos faltam, Deus proverá. As condições que não existem, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Agora um detalhe: ele sobe com a lenha, ele sobe com fogo, ele sobe com o cutelo. Ele sobe com o cutelo, que é o punhal. E segundo a ordem do sacrifício, ele não vai somente matar o menino, ele vai incinerar. É uma cremação. O corpo de Isaac vai se reduzir a cinzas sobre uma pedra do holocausto. E Abraão faz tudo isso na certeza que Deus proverá. Aí o autor lá em Hebreus vai dizer, lá em Hebreus capítulo 11, vai dizer sobre Abraão, pai da fé: acreditando ele que Deus é capaz de ressuscitar os mortos, não temeu em sacrificar o seu próprio filho. Ele sabia que ainda que Isaac fosse reduzido a cinzas, ainda que a sua matéria se pulverizasse, Deus o faria ressurgir dentre os mortos.
Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Não temos muita satisfação a dar, e não compete a nós convencer ninguém. Se Deus prometeu, Deus proverá, e nós vamos aguardar esse tempo de Deus, a visão de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão, e por isso que ele se torna o pai da fé, por acreditar que Deus vela por sua palavra. Agora Deus diz a Abacuque: escreve, e escreve de forma legível, de forma grande, para aqueles que passarem correndo em cavalos, correndo em carruagem, possam ver o que está prestes a acontecer, porque a visão está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressar para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Há um adágio popular, um ditado muito comum, que as pessoas costumam dizer que Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus nem tarda, nem falha. Ele faz tudo no tempo determinado. E se esse tempo determinado não é o nosso tempo, o tempo da nossa expectativa, Deus disse a Abacuque: mas se apressa para o fim e não falhará. Mas se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Em outras palavras, Deus está dizendo a Abacuque: por mais que não pareça, eu tenho pressa em fazer cumprir todas as minhas palavras. E ainda que você venha pensar que vai tardar, não tardará. Mas se tardar, saiba que se cumprirá, porque fui eu, o Senhor, que falei. É Deus se responsabilizando por sua palavra, sabe, irmãos? É Deus se responsabilizando por toda a sua palavra. Não vai tardar. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz a ele: não vai tardar. Você que ouviu essa palavra agora diz: ô glória. Amém. Quero te dizer uma coisa: o ano ainda não acabou. Se Deus tem promessa de Deus para a sua vida ainda esse ano, aguarda a visão. Aguarda a visão, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. No tempo determinado. No tempo determinado. Que visão é essa? No versículo 5 do capítulo 1, Deus diz a Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Essa é a visão que Deus deu a Abacuque. Essa visão que Deus me dá. E eu quero aqui escrever, para que todos vocês sejam testemunha. Eu quero registrar, eu quero testemunhar, eu quero aguardar o tempo da visão, que Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas, não somente na minha, mas na sua vida. Um novo tempo está surgindo. Eu já posso ouvir o som de abundantes chuvas vindo ao nosso encontro. Chuvas de bênção, chuvas de glória, chuvas de unção, que vai mudar o nosso cenário. Ao invés de sermos terra estéril, seremos terra fértil na presença do Senhor. Um novo tempo. Eu quero profetizar que 2019 será diferente de tudo que você já pensou, de tudo que você já imaginou, de tudo que você já acreditou. Eu quero dizer que o governo do justo está vindo aí. As promessas de Deus vão se cumprir. Promessas essas feitas há tanto tempo pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais que oraram para que esse dia chegasse, para que esse dia fosse possível. E nós estamos vivendo esse novo tempo. Esse novo tempo, esse novo tempo. Deus falou que ia mudar o cenário da nossa nação. Deus disse que ia varrer a nossa nação. Deus disse que ia tirar os corruptos do poder. Deus
Deus falou isso. Deus usou profetas do Canadá, profetas da Inglaterra, profetas da Austrália. Eu não sei se você sabe disso, mas houve uma conferência em Toronto, e naquela conferência Deus começou a usar uma mulher em profecia. Nós estávamos em Brasília e vimos isso, né? Há pouco tempo, a Priscila Ana estava, a pastora Vanessa estava, e quando ela começa a profetizar, todas as bandeiras das nações estavam lá, e de repente a bandeira do Brasil sozinha começa a estremecer, começa a se balançar, e Deus usa aquela mulher para dizer: eu estou derramando um grande avivamento no Brasil. O Brasil será a nação do reavivamento espiritual, e do Brasil eu vou levar missionários para todos os 4 cantos desse mundo e dessa terra. Meu irmão, isso vai acontecer. Meu irmão, isso já está acontecendo. Nós fazemos parte dessa história. Olhai-vos, vedes e desvanecei-vos, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não creais quando vos for contada. A nossa esperança não está em homens nenhum, irmão. Não entenda que isso aqui é apologia partidária. A nossa esperança não está em homens. Se os que foram levantados não corresponderem às expectativas, às esperanças, Deus vai derrubar também, porque Deus tem uma aliança com o Brasil. Deus deseja usar essa nação. Porque o Brasil, meus irmãos, eu precisaria de mais tempo para avisar isso para vocês, mas o Brasil é descoberto na Semana Santa. Por isso que quando a história começa pela Bahia, a cidade torna-se chamada de Salvador, capital. A primeira capital do Brasil tem o nome de Salvador. O diabo é tão terrível que quer fazer Salvador a cidade de todos os santos, mas nós estamos profetizando que Salvador é a cidade de um santo só, Jesus Cristo. Esses dias passamos pelo dique de Tororó. Eu levantei as mãos e digo bem assim: eu profetizo a falência. Eu profetizo a falência desse lugar. E em nome de Jesus eu sei que eu viverei para ver todas aquelas entidades malignas disfarçadas de cultura sendo retirada daquele lugar, porque o único Salvador é Jesus Cristo. Não existe Exus, não existe Orixás. Ele é o Salvador único da nossa vida. Eu vou viver isso. Eu vou viver isso acontecendo. Então olhai-vos e vedes e não desvanecei. Começa numa Semana Santa, por isso terra de Vera Cruz. Existe uma analogia muito grande entre os judeus. O nome Brasil vem de uma certa origem judaica. E um dia um homem chamado Oswaldo de Aranha teve a oportunidade de dar o voto. Minerva estava empatado em 1948 para saber se Israel voltaria ou não a ser nação. E aquele brasileiro, ele disse sim, Israel voltará a ser nação. Eu creio que ele não sabia o que estava fazendo, mas a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Por isso que Deus tem abençoado o Brasil, porque o Brasil tem aliança com Israel, e Deus tem grandes coisas para acontecer. Está aqui os líderes do Ministério de Missões. Nós estávamos aqui na conferência, no congresso de missões, e de repente, de todas as bandeiras que estava aqui, a bandeira de Israel estava ali se estremecendo, se estremecendo, se estremecendo, balançando. Eu não esqueço essa cena, porque na segunda de manhã era nossa clamor da madrugada. Nós estávamos aqui, gente, orando. E eu cito para os irmãos Salmo 2,8, que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. E a bandeira de Israel se estremecendo, a única. Alguém pode pensar: mas os ar-condicionados ligados. O ar-condicionado estava desligado na segunda de manhã, e aí a bandeira estava se balançando. E de repente o celular da nossa irmã Maria Lima começa a falar sozinho. Eu nunca vi isso na vida. Ela disse que ela disse, a pastora, o que foi que ela disse? Ela nunca leu a Bíblia em áudio, que não estava ligado o despertador. E o celular dela começa a tocar, e quando começa a tocar, ela aperreada, nervosa, como todo mundo fica nessas horas. E eu disse: deixa aí. E começa a citar o versículo 1, e eu ainda não sabia o que tinha para ali. Começa a citar o versículo 2, eu ainda não sabia, não tinha ainda me associado ao texto. Começa a citar o 3, o 4, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto.
Sétimo, quando chega no 8º versículo, começa a dizer: e pede-me que eu darei às nações por herança. E eu disse: eu tomo posse, Deus. Eu tomo posse dessa palavra. Eu quero dizer mais a vocês: Deus vai usar o Brasil, mas Deus também vai usar a evangelizadora. Deus vai usar a evangelizadora nesse contexto desses últimos dias, como uma igreja profética. Agora deixa eu te dizer, pense um homem consciente, que não é através de mim, não é pelo que eu tenho, nem pelo que eu sou, porque antes de eu existir, eu disse há pouco tempo que a igreja vai completar 50 anos, mas no início eu não estava lá, viu? Eu não estava lá, entendeu, né? Deus tinha promessa nessa igreja, que o mundo ouviria falar da evangelizadora. O mundo ouviria falar dessa igreja, essa cidade tão importante e relevante na história da nossa nação, onde emana energia para uma boa parte do Nordeste, que nas décadas de 50 e de 60 foi tão conhecida. Imperadores, presidentes visitaram a nossa cidade devido à sua grande importância. Deus vai abrir cachoeiras de poder nesse lugar, irmão. Deus vai nos fazer enviar luz, energia, calor, mas do Espírito Santo para outros lugares, meu irmão. Eu creio nisso. É por isso que quando eu estava na Coreia do Sul, eu pedi para o pastor: manda uma palavra profética para a evangelizadora. Ele mandou. É por isso que quando eu estava em Israel, na Inglaterra, eu falei para os pastores: manda uma palavra profética para a evangelizadora. Ele mandou. É por isso que agora na França, manda uma palavra profética para a evangelizadora. É por isso que agora na Alemanha, manda uma palavra profética para a evangelizadora. É por isso que em Orlando, no ano passado, manda uma palavra profética para a evangelizadora, porque eu sei o que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo e nesse lugar. Olhai-vos e desvanecei-vos, vede, porque realiza em vosso tempo uma obra tão grande que não vão acreditar quando ela for contada. Não vão acreditar, porque é tão grande, é tão grande, é tão grande. O que Deus vai fazer é grande demais, irmãos. Na realidade, o que Deus está fazendo já é grande demais, irmão. E eu quero te convidar para fazer parte disso. Eu não quero simplesmente te convidar para ver a história acontecer, mas para fazer a história acontecer. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas grandes. Nós não devemos nunca nos sentir maiores do que os desígnios de Deus. Mas escuta uma coisa: para esse tempo, a Bíblia vai dizer, eu levantei esse povo. Para esse tempo, eu levantei essas pessoas. É chegado o nosso tempo. É agora ou nunca. É chegado a nossa hora. É dessa vez ou nunca mais. Sabe por quê? Porque é o tempo Kairos, as portas estão abertas. Se essas portas se fechar, não há quem possa mais abrir. Por isso, desperta a igreja evangelizadora, que chegou a nossa hora. Deixa eu te dar só esse exemplo para encerrar e concluir. Deus enviou os espias para espiar a terra. Foram 12, representando cada tribo. Passaram 40 dias espiando a terra. Eles voltaram, trazendo um fruto da terra. E o fruto da terra era tão grande que era necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagine, a uva naquela época devia ser igual a uma melancia, tão grande, né? 2 homens necessários levar um cacho de uva. Mas o que vem um caso: 2 deles vieram animados, 10 deles vieram desanimados. Os desanimados contaminaram toda a congregação. Sabe o que foi que Deus disse? Escuta isso que é muito sério. Deus disse: os 40 dias que vocês passaram espiando a terra vão se transformar em 40 anos. A vossa geração não vai entrar na terra prometida porque duvidou das minhas palavras e do meu poder. Os únicos que vão entrar serão Josué e Caleb, porque acreditaram. O tempo Kairos, as portas estavam abertas, de repente se fecharam. Meu irmão, eu quero ser um Josué e um Caleb na minha geração. Eu não quero morrer no deserto, não. Eu quero atravessar o Jordão e pisar na terra da promessa, na terra que mana leite, na terra que mana mel, na terra que Deus prometeu aos nossos pais.
na terra que Ele nos garantiu que é nossa. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Deixa eu te dizer aqui com uma palavra profética: o tempo Kairos está aberto sobre essa igreja. O tempo Kairos está aberto sobre essa igreja. E aqueles que acreditarem viverão as promessas de Deus. E aqueles que não acreditarem não vão viver. E não vão imaginar sequer quando essas obras forem contadas. Amém? Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz a ele: escreve a visão. Escreve a visão. Escreve a visão. Chega em casa hoje e começa a escrever a visão. Começa a escrever: Deus, o Senhor prometeu. Começa a escrever: Deus, o Senhor prometeu que eu vou casar, então manda o varão, Jeová. Olha só a lógica. Deus, o Senhor prometeu que eu ia casar, então manda marido. Eu não quero perder tempo com o namorado, não. Escreve a visão. O pessoal fica pedindo namorada a Deus. Que namorada, irmão? Pede logo uma esposa, pede logo um esposo. Que Deus, quando faz completo. Amém? Quando Deus manda assim, ó, como Manuel e Mariana, né? Casaram 2 vezes esse ano. Ano que vem vocês não inventam de casar de novo, não. Já estão pensando em fazer as bodas de 1 ano de casado. Meu Deus do céu, é muito amor, é muita paixão. Faz igual o casal aqui. Pede logo um esposo e uma esposa. Escreve a visão. Escreve a visão, porque o tempo Kairos está aberto, portas estão abertas. E quando eu falo se portas abertas, é portas de emprego, é portas de ministério, é portas de crescimento espiritual, é portas de família, é portas de projeção, de progressão, é portas que Deus abriu. Passa por ela, irmão. Passa por essas portas que Deus... Eu quero profetizar aqui. A Bíblia diz que profetiza segundo a sua fé. Eu quero profetizar. Se você não acredita, então ora por mim, porque eu acredito por mim e por você. Eu acredito até debaixo d'água. Então quero profetizar que Deus vai estar abrindo a madre entre esse ano e o próximo ano. E mulheres que aqui estão serão mães de filhos. Mães de filhos. Quero profetizar mais. Não serão simplesmente mães de filhos, serão mães de profetas da nova geração. Glória a Deus. E a nova geração será melhor do que a nossa, fará coisas maiores do que a nossa. Eu quero profetizar aqui que portas de empregos estão sendo abertas, que Deus vai te empregar, meu irmão, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui crescimento espiritual. Toma posse disso. Descoberta de dons e talentos para o exercício ministerial. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. E agora eu quero profetizar com muita vontade mesmo. Eu quero profetizar porque eu vejo alianças nesse lugar. Eu quero profetizar casamentos segundo a vontade de Deus, casamentos abençoados segundo os propósitos de Deus. Eu quero abençoar em nome de Jesus. E eu quero mais do que isso, olhar para essa câmara e dizer: escreve a visão. Eu registro essa visão. Eu testemunho essa visão. E eu aguardarei o cumprimento desta visão, porque é o Senhor quem fala. E se é o Senhor quem fala, Ele fará acontecer. Aplauda o Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.